Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Vale do Rio Doce, a polêmica da Vale do Rio Doce. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Nesse vídeo iremos conversar, estudar junto com vocês aqui a Vale 3, com toda essa polêmica. Nós temos aqui uma cotação de 56,08, uma variação de queda nos últimos 12 meses de 1,36%, Então vale salientar que esse cálculo é baseado na variação de 12 meses, tá? Um PL é muito atrativo de 5,22, um PVP que nem se fala, Muito difícil ver PVP da Vale nessa situação. A última vez que nós vimos um PVP interessante foi em Brumadinho, E esse DY, pessoal, de 12,77. Vou falar uma coisa para vocês, não se iludam com isso. Quando a cotação está muito no chão, isso aqui é um dado muito perigoso, tá? É tipo assim, se eu comprar Vale a 56,08, eu vou ter um DY de 12. Isso aqui é o passado misturado com o presente. Tome muito cuidado. Merenda, como é que eles chegaram nessa conta? Muito simples, ó. O que é que eles fizeram, pessoal? Eles pegam os dividendos do período, de 12 meses. Então, de quando a Vale pagou de agosto de 2023 até agosto de 2024. Então, seria isso aqui, ó. Já até fiz a conta aqui na calculadora. Então, vamos lá. Esse JCP, ele foi pago dia 1/9 de 23. Então, ele entra na conta. Se é de agosto até agosto de 23, de 24, então esse de juro de capital próprio entra, esse que foi pago em 1/12 de 23 entra na conta, esse JCP de 1,12 entra na conta, esse de 19/13 de 3 entra na conta, mas esse que vai ser pago em setembro não entra na conta, pessoal, tá certo? Então quando a gente vai para a calculadora, tá? Ela está aqui embaixo, olha aí. Quando a gente vai para a conta, a gente somou então os dividendos, de 1,91 mais 1,56, somando juros de capital próprio, tá? Deu 3,47 mais 0,76, deu 4,23 de saldo. Mais 2,73, que foi esse último aqui, 6,96, que vai dar aproximadamente, esse valor aqui, tá? Só que por que eu digo que tem um problema, Você está analisando um DY com o passado e o preço é em relação ao presente. Se a Vale tivesse cotado a R$ 76, o DY não seria esse, tá? Seria bem menos. Então a gente tem que ter muito cuidado em fazer essa relação aí, tá? Então a Vale pagou nesses últimos 12 meses uma quantia de dividendo de 6,96. Vale salientar que isso aí é bruto, tá? Aí tem que tirar o desconto do imposto no juros de capital próprio, tá certo? Só que o DY é calculado pelo bruto, não com desconto do imposto. O imposto é problema seu, você que tem que pagar, tá? Já é descontado na fonte. Dito isso, pessoal, a gente está vendo aqui, tá? A parte vamos ver a parte aqui da comparação nos períodos de 2 anos, tá? Com CDI e IPCA, tá certo? Então a gente vê que a Vale perde de lavada, tá? Então quem comprou Vale em 2022 e segurou, tá? O topo da Vale foi aqui, onde ela ganhou de todos os índices em janeiro de 23. Depois, pessoal, quando chega nesse período histórico aqui, ó, entre 4 de 26, a partir de 4 de 26, ela começa a perder para o índice Bovespa, Ismal,
o CDI e IPCA, tá certo? Ela começa a perder para esses indicadores, tá? Exceto para o índice Bovespa, aliás. O índice Bovespa foi de mal a pior aqui também no mês 5 de 23. Então, quando a gente arrasta aqui para o mês de 12 de 23, a gente vê que a Vale está praticamente empatada com o CDI, tá? Vale salientar que aí está acrescentando todos os dividendos, ou seja, esses números são para quem incluir o dividendo na conta, tá? Todo mundo tem que incluir, porque o preço é descontado. E quando chegar aqui, pessoal, né, a gente vê que a Vale está sendo um negócio piorado em relação ao IPCA, em relação ao CDI e o Ibovespa, né? O Ibovespa está aí com 17,8%, né? O CDI com 26,06% e a Vale com menos 53%. Então, quem tem Vale há 5 anos, né, já começa a ficar feliz, né? Mesmo com todas essas quedas, o gráfico vai se parecer muito com o gráfico mensal, né? Esse zigue-zague, e ela ficou muito acima do índice e dos demais comparativos, né? Como IPCA, CDI e IBOV. Quando a gente compara com os 10 anos, pessoal, a gente também vê que mesmo com toda essa queda, a Vale está sendo um bom negócio, né? Porque o CDI e a Bolsa ficaram praticamente empatados, né? O CDI um pouquinho melhor que a Bolsa e a Vale com 235%, cara, isso é maravilhoso. Então, vejam que com todo esse tumulto no longo prazo, olha o que eu estou falando, no longo prazo, aí tem aquela galera da renda fixa, né? Que fica comparando renda fixa com renda variável, tá? Então, quando eu pego a maior empresa, uma das maiores empresas de commodities do mundo de minério de ferro, a gente vê que ela ainda está na vantagem para quem está comprado desde agosto de 2014, tá certo? E agora vamos ver a relação entre o preço e o lucro. Olha só, estão bem correlacionados, né? Cotação cai, lucro cai, só que aqui deu uma melhorada, né? A curva do lucro melhorou entre o período, aqui a gente está falando dos últimos 12 meses, então aqui está incluído o segundo trimestre de 2023 ao segundo trimestre de 2024, tá? Então a gente vê que aqui está tendo um pequeno retorno e aí a curva está sendo favorável aqui, né? O lucro líquido aumentando e a cotação caindo, tá? Então, pessoal, a gente percebe as distorções, né, que a Vale teve, né, de 2015 a 2021. Vale salientar que o lucro líquido foi maior aqui e a cotação estava em baixa, né, de 2013 a 2018, tá? E aqui eles entram em emparelhamento, né? Olha só que coisa legal. Cotação sobe e lucro cai, tá? Então aqui foi aquele período que bombou os preços, né, de 2018 a 2019 até 2020, até o início de 2020, e logo em seguida, né, pessoal, os preços ficaram mantidos. E aqui sim, o lucro começou a acompanhar a cotação, tá? Então o que é que a gente está tendo aqui? A gente está tendo um retorno, como se fosse um retorno que o pessoal chama para média, né? Os preços estão em parelha com o lucro líquido, tá? Com uma pequena distorção a favor do lucro em relação à cotação, tá? Então a cotação da Vale teria que, para estar empatado aqui, teria que estar um pouquinho melhor, beleza? Aqui, pessoal, é a receita líquida da Vale, tá? A receita líquida vem andando muito bem, obrigado. Cai aqui entre 2021 a 2023, né? E aqui começa a estabilizar, tá bom? Começa a estabilizar. O seu lucro líquido também aumenta um pouco em relação ao segundo trimestre de 2023 ao segundo trimestre de 2024, né? Somando o período todo desse citado, os últimos 12 meses, ela começa a melhorar um pouco da sua receita. Vale salientar que o balanço veio de fato com 210% de lucro a mais que nos anteriores. Então, no anterior. Então, vale salientar, pessoal, que mesmo com a cotação caindo, a venda também aumentou. Então, acabou compensando a cotação do minério de ferro. Não sabemos como é que vai ser daqui para frente, né? Quando a gente olha, então, agora a gente sai daqui
e vem para a cotação do minério de ferro. Olha só, pessoal, minério de ferro está indo de mal a pior, né? Então a gente está vendo aqui, ó, nessa região de preços, né? A gente tem aqui um período, né? Esse aqui é de Dalian, tá? Cotação de lá. Então veja bem, a gente tem essa distorção aqui de curva, né? A gente tem essa distorção de curva que o Merenda desenhou aqui com lápis, né? Não está muito perfeita, claro que não vai ser, que foi na mão. Nós temos essas elipses aqui para comparar simetrias, né? Entre esse período aqui com esse aqui. Então, este período, logo depois que sai da elipse, ele vem para cima. E aqui ainda está dentro, né, da elipse. Então, pode acontecer, isso aqui é um gráfico semanal, do mercado reagir nessa região de preço, né? O mercado reagir em relação à cotação do minério de ferro, tá? Se isso acontecer, significa que a demanda aumentou, tá? A demanda aumentou. E se isso acontecer, o preço automaticamente sobe, tá? Lembrem do que nós conversamos no vídeo do fluxo, tá? Demanda e oferta. Quando a gente vem para o gráfico da Vale, tá? A gente repara que está lateralizada já há um bom tempo, né? Essa lateralização no semanal praticamente começou aqui, né? Na semana de maio de 2023. Deu esse arrancão aqui e voltou para a região de lateralização. E aqui nós estamos vivendo um divisor de águas, né? Um divisor de águas muito complexo, né? De se entender, tá? Mas reparem o seguinte, tá? Quando tocou nessa região ou chegou próximo da região de 55,03, vale salientar que esta região de preço aqui, deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Essa região de preço aqui, ó, ela não era esse preço financeiro nessa época, tá? Nessa época aqui, por exemplo, que fez esse fundo, e aqui está mostrando o fundo da semana entre 29/5 de 2023 a 2/6 de 23, essa semana aí o preço não era esse, o preço financeiro, foi descontado os dividendos no gráfico, e nós vimos aí, pessoal, que desse período para cá, né, teve vários descontos. Esse período, inclusive, está mais descontado do que aquele que a gente calculou do DY, né? Então, provavelmente, a Vale não estava nessa região de preço. Ela estava num valor financeiro maior, tá? Mas, como desconta no nosso gráfico, a gente tem que levar em consideração o preço que está mostrando atualmente no gráfico, que é esse fundo aqui, que foi na mínima de 55,87. Então estamos aí numa região de fundo, tá? Do período histórico de um ano entre 29/5 de 23 até os dias de hoje, né? Até o dia, a última semana essa aqui, ó, essa aqui, de agosto, entre 12/8 a 16/8, tá, pessoal? Então fiquem atentos. Vejam que reagiu nessa região, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e agora estamos na sexta opção de reação. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode. Mas existe, Merenda, probabilidade alta de reagir para cima até a região de 61, 62. O Merenda diz assim, é possível. Tem probabilidade, na opinião do Merenda, mas isso não é recomendação de compra nem de venda, tá? A gente está estudando região de preço, tá? E região de Merenda, que eu considero uma região de Merenda maravilhosa, entre 57,44 e 55,03, tá, pessoal? Então aqui você pode fazer Straddle, aqui você pode fazer Aerocondo, né? Só que você vai ter que fazer assimétrico, né? Por causa da reação. Você está no fundo. Então, para você montar um aerocondo aqui, é interessante, né? Você fazer um estudo de montar primeiro a asa de put, né? De trava de crédito de put aqui, tá? Entre a região mais segura, 55, né? E 51, né? Essa região aqui é interessante, tá? E
Quando o papel reagir, você montar a segunda asa, tá? Não dá para montar isso aqui de uma vez, porque nós estamos falando de Vale do Rio Doce, tá? E também booster, né, pessoal? Booster reverso aí também tá na moda, né? O pessoal tá ganhando muita grana aí com booster reverso em Vale do Rio Doce, tá certo? Quando a gente olha no diário, pessoal, olha só que coisa interessante, tá? Olha isso aqui, 3 reações positivas, tá? Então essa lateralização aqui, ó, tá? Pode acontecer aqui, tá? Começa a vir candles positivo aqui e o papel pode sim reagir. Aí eu tenho que desconfigurar aqui, né? Reagir até essa região aqui, ó, tá? Um pouco abaixo aqui no diário, tá? Por aqui, tá? Até os 62,42. O papel pode vir aqui sim, ou então até os 61,93. É possível sim que o papel reaja nessa região de preços aí, tá, pessoal? Então, muito interessante a observação aí de ver esses 3 candles positivos, tá? Eu até falei com o Mr. France lá da França, né, que está desenvolvendo uma estrutura comigo, né? Ele está desenvolvendo uma planilha também fabulosa para a gente fazer análise de estudo de payoff, né? Sem precisar das plataformas, né? Independente, você lançar os dados lá e a gente observar, fazer a nossa avaliação sem precisar da ferramenta, né? Para instalar a planilha daí no celular e ficar fazendo em qualquer lugar que você tiver, com ou sem internet. Muito bacana. E aqui, se essa reação acontecer, ela provavelmente não vai ser direto, né? Porque o nosso Ibov descolou da Vale do Rio Doce, né? E nós provavelmente podemos ver sim uma reação de Vale aí para fechar a posição vendedora Futebol Clube, né? A gente percebe que aqui teve uma mini resistência de preço quando bateu aqui no 55,54, 55,48, o papel reagiu, né? Então, quem sabe a gente não vai ver uma reação de Vale aí nas próximas semanas. Eu só sei que nada sei, pessoal. Então, agora vamos olhar as opções, pessoal. O que é que tem de interessante nas opções de Vale 3? Vamos lá. Vale 3, pessoal. Vale 3. Vamos estudar os negócios passados, né? O que aconteceu na sexta-feira com as opções de Vale, né? Vale salientar que foi exercício de opção, tá? Exercício de opção, então é muito movimentado, né? Então a gente vai olhar as opções para o mês de setembro, certo? Vamos lá. Para vocês terem ideia, pessoal, olha o que a gente viu aqui, ó, Vale U300, tá? Teve gente que negociou, teve 5 negócios no strike 298,29, tá? O valor recebido de prêmio e pago do último negócio foi de R$ 239,51, tá? Então o Merenda tem uma opinião sobre isso muito polêmica, tá? Eu uso isso na minha estratégia, não esse strike aí, tá? Mas eu comento aí, o pessoal que já estudou comigo, de assinatura, o pessoal que já foi meu aluno de mentoria, aprendeu comigo a operar dentro do dinheiro, a operar Delta 1, tá? E de vez em quando eu posto aí algumas operações que eu já fechei, já finalizei e o lucro que eu tive com esse tipo de operação, tá? Vocês não vão encontrar nos livros, não tem na nossa biografia de opções, tá? Porque não é comum se operar dentro do dinheiro, principalmente da forma que o Merenda opera. Tem risco, mas o Merenda foi mais do que vencedor nessa operação durante esses 5 anos, onde foi a estratégia que mais rendeu o Merenda para o Merenda e que coloca o Merenda numa posição de carteira muito interessante, tá? Antes de eu começar com as opções, eu queria falar do livro do meu amigo William, beleza? No final desse vídeo eu vou comentar sobre o trabalho dele, né? Eu queria que vocês ficassem até o final do vídeo para ver o trabalho do William, tá? Ele tem um canal também no YouTube, é um cara muito esforçado, é um cara vencedor, né? E fez um livro, né?
Eu admiro muito as pessoas que fazem, né, livros, publicam as coisas. Eu acho sensacional, tá certo? Dito isso, pessoal, então tá aqui, ó, a Vale do Rio Doce, tá? E a gente vai olhar a linha do dinheiro, né? Os 56,13 que fechou no aftermarket, né? Então a gente olha aqui, pessoal, para o mês de setembro, né? Os 55,55. Olha que coisa interessante, tá, pessoal? Vale o 553, teve 530 negócios, prêmio recebido R$1,05, tá? Da Vale U573. Então, uma barreira de queda aí de 2,85% para baixo, né? Então, às vezes o cara quer adquirir Vale aí pela opção, né? Ele pode usar essa ferramenta que é a venda de put, tá? Outro strike muito interessante é esse aqui, ó. Strike Vale U553 para vocês estudarem, tá? Teve 273 negócios, Vale U553, strike 53,55, um prêmio de 54 centavos, tá, pessoal? Se eu olhar para o mês de outubro, pessoal, eu vejo coisas muito interessantes aqui, tá? Muito sensacional, na minha opinião, nos strikes para montar booster, né? Então você pode ver aqui, pessoal, eu não vou botar no papel, eu só vou comentar, tá? Aqui não faz recomendação de compra nem de venda. Então, por exemplo, o strike 5405, tá? Então, quem montar uma booster fora do dinheiro, né? Aqui, né? Booster seria você comprar quantidade tipo 100 unidades de put e vender 200 unidades com o objetivo de, se caso vier uma queda do ativo, você comprar o ativo, e se a operação der certo, você consegue pagar menos na operação, tá certo? Então isso é muito interessante, tá? Então, pessoal, quem comprou na sexta-feira, tá aqui, teve 49 negócios, né? Comprou aqui no 54,05 a 98 centavos, certo? E aí, para não devolver dinheiro para o mercado, quem vendeu, por exemplo, 200 vales, tá? Vendeu 200 puts do strike 52,05, vale V538, recebeu R$120 baseado no último negócio. Então, eu paguei 98 centavos, que são 98 reais, e recebi 120. O que é que isso quer dizer? Que eu recebi para montar essa booster, né? Então, eu subtraindo 120 menos 98, tá? Opa, tá errado, é 120 menos 98 centavos. Eu recebi R$22, ou seja, se eu estou numa corretora com corretagem zero, eu vou pagar só aqueles monumentos, vai ser um valor muito baixo. Então tá aí uma booster muito interessante de Vale para quem quer adquirir o ativo. Ah, Merenda, mas o papel se disparar, o que é que vai acontecer? Você vai ganhar só R$22. Cara, entre não ganhar nada e ganhar alguma coisa, já é um hambúrguerzinho, entendeu? Já é um hambúrguerzinho isso aí. Tá, eu queria comprar, Merenda, então compra na linha. Aí o cara tem que estudar a linha do dinheiro, né? Para vender a put na linha do dinheiro. Aqui eu estou mostrando uma possibilidade se caso o minério de ferro continuar caindo. E se a cotação vier, por exemplo, se a cotação vier para 52,05, o que é que vai acontecer? Você vai embolsar essa diferença, né, da sua trava, né? Porque o que é uma booster reverso? Nada mais é que uma trava de baixa de débito com uma venda de put, que é a que você deseja adquirir o ativo. Então, aqui de cara, tá? Você recebeu 60 centavos, tá? E você ganhou com a queda do ativo, se caso ele vir no 52,05, você ganhou, tá? Essa diferença, né? Então, se você pagou 98 centavos
e no dia do exercício, tá? Você zerar a trava na sexta-feira ou na quinta-feira, que ela esteja cotada a 52,05 ou para baixo, você vai encontrar um intrínseco de R$2. Então o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos colocar na calculadora, tá? Ora, se eu paguei 0,98 na put, eu vou receber, tá? Então eu vou receber, então eu vou somar, tá? Eu vou subtrair esse 98, tá? O 0,98 do valor que eu vou receber aqui da diferença, né? Então se a Vale vir para 52,05, tá? Eu vou ganhar essa diferença aqui do strike, ó, da que eu vendi, que é o 54,05, tá? Então quando eu faço a conta aqui, 54,05 menos 52,05, tá? Que é onde está o limite da minha trava de débito, 52,05, vai dar um bruto de R$2, menos o que eu recebi, tá? Que foi 98, que eu paguei, que foi 98 centavos. Então o mercado vai devolver meu dinheiro, tá certo? E aí, ó, sobra 1,02, tá? Então eu vou ganhar dinheiro com essa trava de baixa se o mercado vier, tá, para 52,05. Olha que delícia, olha que delícia. Aí eu recebi R$1,02. E aí eu vou ter que exercer a Vale nos 52,05, tá certo? No 52,05, tá? Que foi o strike que eu vendi, tá? Que eu vendi a minha put, tá certo? Eu vendi e recebi 60 centavos por isso, tá certo? Então eu ainda tenho esses 60 centavos para mim, né? Então quanto vai sair meu médio? Meu médio vai cair, tá? O meu médio vai cair pra caramba, tá certo? O meu médio vai cair pra caramba, porque eu embolsei o prêmio de volta por causa da queda do ativo. Eu embolsei o prêmio da venda. Olha que delícia isso, tá certo? Então, o meu preço médio vai ficar abaixo de 52,05. Entenderam? Então, essa que é a essência de fazer um boost. Você conseguir pagar, comprar o ativo mais barato, e ainda receber uma merenda para isso. Tá certo? Então, ajuda a potencializar o booster, a sua operação. Então, é uma potencialização aí de operação. Agora, se o papel subir, você vai ter ganhos intermediários, vai ter que subtrair, por exemplo, se o papel cair até 53, então o que você vai receber de volta vai ser um pouco menos, né? Aí vai fazer a continha lá e você vai receber um pouco menos. O importante é que você vai receber alguma coisa, porque você tem que desmontar a posição. A única coisa que é contra a você é se o papel subir, porque o teu sono de comprar vai no 52, vai por água abaixo. Mas você ainda fica com um troquinho, um prêmio de consolo, igual aqueles prêmios lá do finado Silvio Santos, né? Poxa, meus pêsames, né? Lamentável, né? Eu sempre admirei muito ele, né? Um cara que tem uma história de vida interessante, né? E ele falava do prêmio de consolação, né? O prêmio de consolo. Então, o prêmio de consolo nessa operação é os R$22, tá? Então, pelo menos você ganha alguma coisa, tá? E do lado das call, pessoal, do lado das call a gente pode ver aqui para o mês de setembro, né, coisas interessantes, né? Veja bem, vamos falar do dividendo sintético. Ah, Merenda, eu comprei Vale só cai, eu comprei mais caro, eu não quero entregar, eu vou ficar. Então aqui, dividendo sintético é o que não falta para Vale do Rio Doce. Você pode ver aqui, ó, Vale I685, dividendo sintético, do strike 64,05, de 8 centavos, tá? Então é uma probabilidade muito baixa de dar exercício, porque a Vale tem que subir 14% para pegar o teu strike de 64,05. E mesmo assim é uma opção
Americana. Então você pode rolar essa operação sem estresse até o dia do exercício, tá? Eu quero arriscar mais, Merenda, 11 centavos. Aqui alguém arriscou, tá? Esse negócio teve na sexta-feira, teve 1.195 negócios, vale 675, vencimento 20/9 de 24, né? Então falta aí um mês para esse vencimento. Você pega aqui um prêmio de consolo de 11 centavos. Não, veja bem, Vale do Rio Doce, se você pegar um prêmio de consolação de 11, 12 centavos, em um ano isso vai dar R$1,20, R$1,25 que você tirou do mercado sem estresse, né? Mas se você for um camarada que gosta de operar taxa ou que gosta de operar risco, né, de deixar o papel ser exercido, e você comprou a Vale aqui no 56,013, então se você estudar aqui os strikes como, né, os strikes aqui, os 58 e 55, tá? 58 e 55, tá? Você pode verificar que o prêmio está 69 centavos e uma chance o papel teria que subir 5,61% para você entregar o ativo. Então vocês percebam que tem sim probabilidade de dar exercício. Onde você pode reduzir essa probabilidade é com a Vale I 645 com delta 15, né? Strike R$60,05, prêmio 34 centavos, tá? Mas aí também tem risco. Se ela dá uma esticada aí, se sai alguma notícia da China que o minério de ferro ou que vão comprar, vão incentivar a economia, isso pode subir um pouco, tá, pessoal? Isso pode subir um pouco. Para o mês de outubro, tá, Merenda, eu só posso operar de vez em quando, eu não tenho tanto tempo para operar, então eu tenho que operar suave, então beleza. Então olha só, dividendo sintético na região de 66,55, a Vale tem que subir 18%, você pega o prêmiozinho de consolo de 12 centavos, Vale J 710, tá? Pô, Merenda, mas é muito pouco, não tem nada de 20 centavos? Tem, olha aqui, merendeiro e merendeira, você tem aqui o strike 6455, vencimento 18/10/24, isso, o código Vale J690, tá? Com uma probabilidade de 15, a ação tem que subir 15,45 e o delta é 0,5. Então você tem uma probabilidade de 5% de dar exercício, né? Então isso vocês sabem que não é exato, tá? O mercado mexe o tempo todo, tá? É difícil a Vale para 64,55 até outubro? É difícil, mas não é impossível, tá certo? Então vocês têm que saber lidar com esse tipo de risco. O risco do bem e o risco do mal, né? No caso aqui é um risco do bem, porque se o cara comprou no 56 e a Vale vier no 54 e 55 e ele 64 e 55 ele dormir, não tem problema. Se ele levar, ele vai ganhar um bom dinheiro, né? Uma boa diferença com isso aí, tá certo? Quando a gente olha longa, né? Se a gente vai olhar longa, pessoal, a gente vê aqui que para 19 de julho de 2026 tem strike 141, olha aí. Para março nós temos os strikes muito baixos, né? E strikes aqui mais interessantes. Então, por exemplo, Merenda, eu acho que a Vale vai arrancar, tá? Mas se tivesse uma opção para me lançar, para me esperar um bom prêmio de Vale, qual seria? Então, quando a gente vai estudar a Vale do Rio Doce, a gente vê aqui, por exemplo, o strike 76,22 para janeiro de 26, tá? Opção americana. Você pode ver que o código é Vale A 780 e ela já está 76,22 porque ela já descontou o strike, né? E ela vai descontar mais até o vencimento. Então, teve 2 negócios recebendo um prêmio de R$ 3,06, pessoal. Ora, essa operação ela é vantajosa para o comprador e para o vendedor, né? Porque se o papel chegar nesse valor, é claro que ele não vai precisar chegar porque vai descontar strike de dividendo que vai ser pago. Mas todos ganham, porque com a taxa de juros alta, né? E o vendedor dessa opção investindo 3,06,
ele vai ter um ganho de aproximadamente 43% em menos de 2 anos. Então, se ele entregar a Vale, ele ganha dinheiro também. Ele vai ficar com uma dor, né, no coração, porque se a Vale disparar, ele vai ter que entregar esse valor aí, mas ele vai ganhar também 43%, tá? Outra operação que o Mr. France está desenvolvendo, né? Não vou comentar ela total, mas ele compra call longa, tá? Então aqui ele pode comprar call longa, tá? Aqui, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do strike 60,22 ou do strike 63,22 e ele pode ficar fazendo trava horizontal ou diagonal de linha curta e pode ficar tirando merenda ao infinito e além. Para quem viu o Toy Story, né? Um dos desenhos que o merenda mais gosta, eu vi várias vezes o Toy Story, né? O Buzz, né? Então o Buzz que fala essas palavras aí ao infinito e além. Então se a Vale do Rio Doce ficar meia boca, né? Bater fofo, ele paga um prêmio muito gordo no longo prazo, em compensação ele fica operando a trava horizontal ou a trava diagonal de linha no curto prazo e até no semanal, tá certo? Então é isso que eu tenho para falar de Vale. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!